Minha mãe e meu pai, eles contam uma história que quando minha mãe foi apresentar meu pai pra mãe dela, meu pai sentou no sofá, tal, ela levou ele meio na cozinha, levou minha mãe na cozinha e falou assim: nossa, não tinha mais escuro, não? Porque as minhas tias, a maioria delas casaram com homem branco. E minha mãe foi lá e casou com homem negro. Sim. Então, eu venho de um lar afrocentrado e é engraçado que minha avó era negrona, minha mãe, meu pai também, e meu pai ouviu exatamente isso dela. Ô, Jane, não tinha mais escuro aí não, sabe? E era costume. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, no lar de vocês, existia essa conversa? Existia um incentivo de um lado ou do outro? Ou foi uma coisa neutra? Eu vou contar uma experiência com uma ex-namorada minha. Eu levei ela para viajar para Bahia. E chegando lá, eu comecei a perceber os olhares, porque ela era uma negra. E negra retinta. Negra retinta. Uau! E os olhares Bahia, provavelmente, de pessoas negras também. Né? Na Bahia, 80% da população é negra. Sim. 80%. Mas aí o que você tem? A minha família também também é miscigenada. Mas é como se falasse, talvez possa ser também essa ideia de que o sucesso de um homem negro, um deles possa ser também casando com uma mulher mais clara, não sei. Mas que eu sofri esse preconceito, eu percebi esse olhar, aconteceu. Eu estou trazendo uma experiência que aconteceu na minha vida. Outro lado também, meus irmãos. Todos os meus irmãos são casados não é casado com negras. São mulheres brancas. Isso. É interessante. Isso Não, branca e coreana, né? É bom colocar também, né? Tem que pontuar. É interessante isso que o Rodrigo comentou. Sim. Que é o lado do radicalismo, né? Sim. Que ambos os lados, eu acho que isso por ser uma questão muito política, sim, eu acho que as pessoas costumam não entender e não respeitar simplesmente a escolha pessoal das outras. Você está comentando dessa experiência que você teve de estar ao lado de uma pessoa negra, sendo negro, e outras pessoas negras olharem para você e com um olhar de estranhamento, com um certo preconceito. Tem um colega meu que ele namora uma pessoa branca e isso não faz muito tempo. Ele foi literalmente ressachado por um grupo de pessoas negras, explicitamente, assim, chamando ele de palmiteiro e de como se ele tivesse contra a causa. E isso é basicamente, eu conversando com ele, ele fez uma reflexão que eu achei interessante, assim. É a mesma coisa, e é a mesma experiência que pessoas homossexuais, por exemplo, passam quando tá ao lado do seu companheiro. Sim. Do lado de sua companheira, e pessoas que não entendem e que são preconceituosas fazem de fazer comentário, de atacar, de ser explícito. Então, lógico que em proporções diferentes, sim, e ninguém morre por ser palmiteiro, né? Eu acho que é importante... Continua amando. Eu acho que é importante pontuar, as pessoas morrem por ser homossexuais, mas não, sim, por ser palmiteiro. Mas é uma situação chata. Sim. É uma situação que faz a pessoa rever muita coisa, porque é uma escolha pessoal dela. E a partir do momento que os seus iguais não têm a capacidade de respeitar a sua escolha, ou pelo menos de entender a sua escolha, porque você teve essa escolha política de vou casar com uma mulher negra. Só que, às vezes, não é fácil para o cara, sim, tomar essa decisão de uma hora para outra. O ponto também, Matheus, que eu vejo que foi um ponto também de decisão, a minha formação é em relações internacionais. Então, você tem uma base histórica bem forte. E você ter acesso à informação, ao conhecimento, te dá essa condição de você tomar decisões. E essa foi a decisão que eu tomei para mim. Mas passou por uma coisa chamada consciência. Tem pessoas que ainda não caiu na consciência sobre isso. Então, como a Dani mencionou, existem alguns desafios, algumas desigualdades, alguns desafios dentro da nossa sociedade. Um dos pontos que foi colocado é a necessidade da mulher negra ela ser muito mais apoiada, suportada aqui no nosso país.
E eu tomei essa decisão. Isso não impede que existam também outros relacionamentos interraciais e que sejam felizes. Sim. Mas o que aconteceu comigo, essa experiência do Daniel, passou por mim. Esse é a consciência. E, Matheus, um ponto muito bom, você trouxe a questão da gente, às vezes, reproduzir o objeto da nossa crítica. Porque a gente critica, né, o preconceito, a hostilidade, e numa situação como essa da gente acolher alguém que está sendo amado, né? Porque, independente do sexo, enfim, seres humanos precisam se amar, né? A gente precisa se amar. E se independente da cor, enfim, eles estiverem se amando, assim, essa tem que ser a pergunta. Esse tem que ter seu ponto. E aí a gente está sendo... eu acho que esse comportamento põe em xeque o nosso discurso, porque a gente está reproduzindo o objeto da nossa própria crítica, que é rechaçar, que é rejeitar, que é criticar alguém que está disposto a amar uma pessoa com outro fenótipo, com outra característica. Então, isso me preocupa, quando no meu ponto, é extremismo, radicalismo, porque o amor vai acontecer de 1000 formas, né? Não existe não conheço regra, a civilização humana tem milhões de anos, a gente ainda não explicou esses fenômenos que acontecem de pessoas se amarem e desejarem compartilhar uma vida. Não tem muito manual. A gente tem uma forte tentativa de querer explicar tudo isso, mas a gente tomar muito cuidado, e a gente, como negros, assim, não reproduzir isso. Se pessoas negras querem se amar ou querem amar pessoas de outras etnias, asiáticos, brancos, nórdicos, enfim, vamos apoiar, vamos acolher. Eu também não concordo com esse tipo de prática. Isso causa uma rejeição, né? Porque o Dani comentou que foi uma tomada de consciência por meio do acesso à informação. O processo dele. A partir do momento que você... Se alguém tentasse enfiar a informação na cabeça dele de você tem que casar com uma mulher negra a todo custo, talvez ele até falasse, nossa, nem quero mais saber desse assunto. Tentaram tanto empurrar isso pra mim que vou me preocupar com outras coisas da minha vida. E talvez ele nem tomasse essa decisão em algum momento da vida dele. E com certeza não iria funcionar comigo, porque eu me conheço. Então. Não iria.